se alguém vai entrar. Por enquanto não Logo, logo entra. Peraí. tem. Entrou. Peraí. Peraí. Estão entrando. Nossa, quanta pessoa de uma vez. Entrou um monte? Tá entrando. A Elisa já entrou. Vamos lá. Boa noite! Bem-vinda a todos! Boa noite! Nós somos a família do Guina. Olha lá quem tá aí. Olha ela aí! Gente, que saudades! Que saudade de vocês, meninos! A Meninos gente e mamães e papais. Verdade! Que legal! O Kian também mandou um beijo bem grande também, né? Morrendo de saudade. Ele disse, a Ai, próxima vez eu legal. quero brincar com Portugal. Onde será que eles vão estar, né? Fala, o Kian tem que voltar aqui pra brincar com eles, né? Verdade, só depois da pandemia. Depois da pandemia aí. Mas Heloísa. temos que saber onde vocês vão estar, né? É Isso é verdade. verdade. Não sabemos. Isso que é bom de ter um veleiro, né? A gente tá. O barco tá lá em Santa Catarina e eu nem posso ir para lá. Eu tenho que ficar aqui, né? Não dá pra Heloísa, viajar. é um prazer imenso ter você aqui com a gente. Obrigada. Você sabe que você é uma... a gente morando a bordo, uma das nossas maiores preocupações era o homeschooling. E eu já te falei isso, eu quero falar de novo. Você foi a luz que passou no meu caminho, que me deu essa luz, naquela conversa que a gente teve, você abriu meus olhos, abriu o caminho e mostrou que é possível. E eu tô aqui fazendo, feliz da vida. O cunho ter estourado, Que bom, serviu para alguma coisa boa. Não é? Que bom, né? Fiquei bem feliz. Nossa Senhora. Coisa boa, né? Saber que vocês estão com vontade, mas estavam com certo receio. Mas foi bom a gente conversar, né? Foi muito bom. Conversar com você sempre é muito bom. Obrigada, e com vocês também, porque eu vi no entusiasmo de vocês, nos olhos de vocês, essa vontade de zarpar, mas ao mesmo tempo tinha ali, ó, um cabinho ali segurando vocês, assim, uma marra, mas foi ótimo, porque aí vocês zarparam de vez, né? Sim. E o que você tem hoje para falar às pessoas que estão assistindo aí a gente, para dar esse empurrão que você deu para gente? Esse empurrão, olha a responsabilidade. Não é bem empurrão, é uma dica, né? Você realmente abriu nossos olhos. Então, com a sua experiência, você, né, fez isso com 4 filhos. Eu vou contar um pouquinho como foi que aconteceu. Vilfredo e eu não tínhamos nenhuma noção de navegar, de nada, não sabíamos nada de barco. Morávamos na nossa ilha lá de Florianópolis, cercada de 42 praias, né, e morávamos no centro, no apartamento. Eu tinha uma escola de inglês, Vilfredo era economista, viajava muito, mas acampávamos, gostávamos de viajar, mas nada de barco. Até que passamos as férias. No Natal, foi quando o David nasceu, em 74, a minha mãe deu de presente para a gente uma passagem all-inclusive para a gente ir para o Caribe. Fomos para São Tomás, não entendíamos nada de barco, e foi a primeira vez que a gente saiu para navegar. E era um catamarã, sabia? Saímos para navegar, era um catamarã. E ficamos assim apaixonados. E olhamos um para o outro e dissemos, como pode ser que a gente mora numa ilha e a gente não veleja? Né? Você imagina, isso era 1974. Barcos mesmo, nada. Tinham pouquíssimos, difíceis de encontrar, inclusive porque quem tinha não vendia, né? Não é como hoje que tem essa quantidade de barco. Aí saímos atrás, conseguimos comprar, nem era para comprar, era uma troca. Minha mãe trouxe umas velas de regata para o cara que tinha um barco que ele queria, né, usar as velas num novo barco. E nos deu o barco, literalmente aquela coisa de troca-pipa por uma bicicleta, foi o nosso caso. Trocamos as velas por um barco e saímos para navegar. Vilfredo e eu, as primeiras experiências, um menino que nos ensinou do clube,
15 anos, e a cada vez que cadernava eu dizia assim, pronto, agora eu vou cair na água e vou morrer afogada. Não tinha noção, não tinha nada. A única coisa que eu sabia é que eu saía de salva-vidas. Bom, aí começamos a aprender, ficamos assim mais corajosos, o menino falou, não, agora é só vocês aprenderem. A vantagem que a gente morava, nós nos mudamos do apartamento para uma praia, que era uma vila de pescadores, e a gente tinha 50 metros de terreno, assim, de frente para o mar. Construímos uma rampa e colocamos lá o nosso polvo, que era o nosso primeiro barco. Bom, dá-lhe salva-vida nas crianças, pegávamos lanchinho, colocávamos tudo dentro de uma geladeirinha, um rádio para ver a previsão do tempo, e uma das coisas mais engraçadas que eu dizia assim, todo mundo tem que ir vestido de sapato, de tênis, porque a gente parava com o barco muitas vezes na praia, tinha muita pedra, então para saltar do barco não podia saltar descalço. A minha preocupação era assim, vocês vão saltar e ainda vão cortar o pé. Então, nós velejávamos naquele barco pequeno, Vilfredo, eu, os dois meninos, era um barco de 18 pés, a 6 metros, sem motor, sem cabine, sem nada. Eu tinha trazido dos Estados Unidos um banheirinho portátil, que era desse tamanho, e tinha uma cortininha assim, porque a gente parava naquelas ilhas e lá era o nosso acampamento, barraca montada, e a gente andava em zigue-zague até o dia que a gente foi mais longe, nós fomos a Porto Belo, 30 milhas naquele barquinho, sem motor, sem nada, mas escutando a previsão de tempo. Quando entrava uma frente fria no Rio Grande do Sul, a gente colocava o barco, né, na praia. Bom, nasceu o terceiro filho, e lógico que começou a ficar difícil, o barco pequenininho. E aí saímos em 1980 para comprar um barco maior, que era um 32, um Brasília, e aí a nossa vida mudou. Tínhamos quarto, sala, cozinha, banheiro, para a gente poder navegar, viemos ao Rio de Janeiro, então fizemos várias viagens na costa do Brasil. E nesses 10 anos passamos sonhando o dia que a gente pudesse sair. Mas a minha grande preocupação naquela época era como eu vou fazer com a escola das crianças. O colégio, a escola dinâmica, lá de Florianópolis, nos levou para lá e nos ensinou como nós devíamos dar aula para as crianças. Fez toda uma programação. A nossa saída estava programada para abril, então as crianças nem foram ao colégio aquele ano, programamos tudo para sairmos no dia 13 de abril, que era o aniversário do David. Mas você sabe que navegador é supersticioso, né? Nós saímos dia 14, né? 13, sexta-feira, nem pensar. Saímos para navegar com aqueles filhos que passaram 10 anos, tadinho. Ninguém jogava tênis, ninguém andava a cavalo, ninguém fazia outro esporte que não seja futebol e vela. Era o tempo inteiro velejando. Férias, fim de semana, né? Sempre. E eles adoravam. Aí, quando saímos, que bom que vamos sair. Bom, eu saí com 2 tijolos grandes no ombro, que eram o peso da responsabilidade. Não tinha ninguém feito isso no Brasil, né? Bom, vamos lá. Põe os meninos na escola, tira os meninos da escola, põe no barco, escola no barco. Um aqui, o outro ali, o outro Pierre sentado lá, no canto dele, e comecei a dar aula. Um desastre. No início, imagina, eu era professora acostumada com uma classe de 20 alunos que eu dava na escola de inglês, 2 alunos, um outro programa. É o que muitas mães estão passando hoje. Porque não tem nem noção que o filho aprende, né? E de repente tem que dar aula para os filhos, ou acompanhar pelo menos. E esse era o meu caso, eu tinha que dar aula. Bom, aí Vilfredo falou, não, pode deixar que matemática eu dou, porque eu sou, né, economista. E Vilfredo foi dar aula de matemática e começou a gritar, e o Dei virou, mami, matemática agora a gente vai chamar de mategritma, porque o pai só sabe gritar. Aí nós passamos a descobrir que a gente tinha que tornar o ensino, as aulas mais gostosas, mais divertidas. Aprender não é uma coisa rígida. Tínhamos disciplina? Sim. Eu tinha que me armar de uma paciência que eu achei que eu nem sabia que eu tinha, e começamos então a colocar as coisas no eixo. Disciplina para quê? Horário, fundamental horário. Marcar os horários que a gente tinha aula, sempre na parte da manhã, e eles tinham que cumprir os deveres, as lições e tudo mais. Bom, quando nós passamos 1 ano na costa brasileira, deu certo, saímos para o exterior, e quando chegamos no Caribe,
desacertou tudo, porque o colégio mandava as lições e a gente já tinha mudado de porto e já não estávamos mais naquele porto e perdíamos as aulas. E eu vi que todas as crianças que estavam no Caribe estudavam para uma escola de correspondência americana, as crianças americanas, canadenses, menos os franceses. E matriculamos as crianças na escola, na Calvert School. Quando nós saímos, os nossos filhos tinham o Pierre 15, o David 10 e o Wilhelm tinha 7 anos. Bom, eles já tinham 1 ano de escola, tiveram que regredir e voltar 1 ano atrás, para aprender a escrever e ler inglês. Eles falavam, mas não escreviam nem liam. Aí foi um desacerto, né? Eu vou voltar, todos os meus amigos vão continuar na escola. Eu digo, calma, não é bem assim. A escola, que eu gostei muito da Calvert, tanto que eu usei depois de anos com a Cat, alfabetizei a Cat, dei aula para ela. A Calvert era uma escola muito boa, mandava o material todinho numa caixa, chegava como um presente de Natal. Eles mandavam até o detalhe do último, da caneta, da cola, do papel que você vai recortar, tudo. E tinha um livro bem grande, que eu chamava, não sei se as pessoas sabem, lista telefônica, mas que eu chamava de lista telefônica, que vinha com as instruções. Os seus horários de aula são de tanto a tanto, até se você reza, você usa essa prece. Se você não reza, você faz um agradecimento ao seu Deus, que não importa quem seja. Mas muito legal. E eles começavam a dar instruções. Então, por exemplo, você vai começar a juntar tampinha, pedrinha, conchinha, o que for, porque nós vamos jogar bingo na próxima aula. Então, o bingo era uma maneira de aprender, né, os números. E as redações, eram 20 redações por mês. Mas redações assim, eles eram uma escola de 100 anos de experiência, eles começaram, inclusive, numa grande pandemia, né? E que as crianças não podiam ir à aula. Então, eles tinham experiência, sim. Você começava a aula do dia 1º de qualquer mês até o dia 1º, 365 dias depois. Então, não tinha aquela coisa de ser um horário de, sabe, escolar. Eles tinham alunos na África, no Brasil, na selva amazônica, no mundo inteiro. Inclusive, era a escola oficial do Alasca, que as crianças andavam 3, 4 dias de trenó para ir buscar aquela caixa com todos os deveres. Eles tinham um método muito bom, livros maravilhosos, tinham apostila para fazer dever, e aí, a cada mês, cada 30 dias do calendário que a gente estava seguindo, a gente colocava no envelope, mandava para a escola e eles mandavam para o próximo porto. O remetente era para o próximo porto. E funcionou para a gente muito bem. Alguns exceções que eles abriram para a gente, por exemplo, era assim, que nós podíamos apresentar trabalhos que não estavam dentro daquele currículo, por exemplo, vamos subir no vulcão em Santa Lúcia, vamos falar do vulcão na ilha de Martinica, o que aconteceu, a grande erupção. Então, eles abriam, né, uma concessão para que a gente pudesse falar daquele assunto. E assim, as crianças seguiram, frequentaram aulas em alguns lugares, né? Eles frequentaram aula na Venezuela, frequentaram aula na Martinica, frequentaram aula na Ilha de Tonga. Então, alguns lugares que eles foram, eles frequentavam aulas que servia também para balizar aquele método. Para mim, funcionou super bem. Cat fez o mesmo Calvert School, já na época dela tinha videocassete, né, que ela podia assistir as aulas, algumas histórias, algumas coisas, mas o fundamento, tanto para Cat quanto para os meus filhos, foi a leitura. Leitura e a matemática. A história, a geografia, as ciências vinham juntos, mas sempre ligados ao livro. Foi isso que você me falou aquele dia. Então, eu digo sempre para as mães, se os seus filhos leem, eles aprendem e gostam de ler, já é uma porta para abrir o aprendizado. Porque eles podem ler em qualquer lugar, carregar um livrinho debaixo do braço, ir para uma praia, onde quiser, sentar e ler na hora que o barco está balançando, na hora que a tempestade está comendo aí, tudo feio, vai para sua cabine, se encosta lá e lê. Não precisa carregar bateria, não precisa de energia, né? Um livro é um livro. Hoje, a gente lê muito, lógico, eu também,
em todos os apps que a gente tem, em todos os pads, né, que a gente tem, mas tablet, né? Mas o principal é o hábito da leitura. Então, isso é fundamental. Eu digo para todas as mães, você vai tirar o filho do colégio, tem muitas mães que não estão fazendo homeschooling, mas que estão incentivando justamente isso, a leitura e a matemática, obviamente, né? E andar de barco, milhões de programas que você pode fazer. Eu estou indo daqui de Angra para Paraty, quanto tempo eu vou levar se o barco está andando a 5 milhas? Então, a criança pode acompanhar essa matemática e fazer junto. Então, eu chegava ao ponto de, nos supermercados, recolher aquele coisa de compra, cortava e mandava eles fazer. Agora faz a conta de quantos as pessoas estão gastando. Mas tudo é motivo de aprendizado. Aprender tem que ser gostoso. Ir para a cozinha, fazer frações, 3/4 de farinha de trigo, o que, que nós vamos fazer? Aí, ou faz uma pizza, aí corta meio, 1/4, 1/8. Eu comi 1/8, né? Quantos ficou? E isso fica gravado para sempre. E lógico que geografia inerente, montanha, ilha, tudo, corrente, meio ambiente, aí vem toda essa gama que você quebra essa parede da sala de aula, de estar sentadinho, bonitinho, aprendendo aquilo tudo. Eles estão aprendendo ao vivo e a cores, né? Então, essa é a minha concepção de boat schooling. É de dar às crianças a oportunidade de aprenderem. E incentivar aquilo que eles gostam. Por exemplo, o David, que gostava de filmar, atravessando o canal de Panamá, compramos uma câmera de filmar para ele poder filmar. E hoje ele é um cineasta, diretor de cinema. O Wilhelm, que gostava de windsurf, né? Então, compramos uma prancha, foi difícil, compramos uma prancha para ele e ele saiu windsurfando pelo mundo e se tornou campeão mundial. Então, cada um deles seguiu, como o Pierre, que era o mais velho, dos 15 aos 18 anos, ele desembarcou quando chegou nos Estados Unidos e disse, não, eu quero fazer faculdade. E aí, os meus tijolos foram caindo um por um. Pierre passou nas provas da faculdade, o David passou também, né, nas provas da faculdade na Nova Zelândia para estudar cinema e televisão. Então, o que eu quero dizer assim, é que a gente vai com uma expectativa, a gente se preocupa muito porque a responsabilidade é nossa. Mas as crianças têm muita vontade de aprender. Isso é fundamental. E aquele ano que as crianças voltaram atrás, lá no início, elas conseguiram recuperar em 6 meses no ano seguinte. Agora, eles também tinham vontade de aprender e David cunhou uma frase que ele diz sempre para mim, Mami, você nos ensinou a fome do saber. Então, é isso que eu tento passar, que as pessoas têm que ensinar para os filhos, a fome do saber. Que fantástico, Heloísa! A gente tem 4 famílias que vai falar um pouquinho da sua experiência. E aí, né, no final, a gente gostaria que você falasse, né, respondesse algumas perguntas que surgem aí e falasse um pouquinho, né, finalizasse um pouquinho do que você quiser, falar o que você quiser no final. Então tá bom. Ó, você falou E de agora, livro. A gente tem só uns 10, 15 livros aqui impressos, né? E um é de vocês, é claro. Todos, né? Todos são seus. Não, acho que Todos seus. de vocês a gente deve ter uns 5, 6. É. Agora esse aqui é o que tá na cabeceira da gente aqui. Ah, que bom, que bom. Bom, aí se entusiasmando para seguir o mundo e, quem sabe, ir até a China também, né? Quem sabe. Né? Ou até o Nordeste, não importa, né? Acho que pra gente chegar na Refeno já é uma grande vitória. Bom, vamos. Vai isso aí. Como é que eu faço agora? Agora a gente vai chamar a Helena e automaticamente ela aparece. Só um minutinho. Ah, então tá. Só um minutinho. Helena. A Helena, isso! Pronto. Aí sim, agora sim. Estamos aguardando a Helena. Oi, Helena! Tudo bem? Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos, bem, perfeito. Que joia. Tudo bem? Boa noite.
Boa Boa noite. Saudade É um de prazer vocês, ter um você aqui com a sorriso. gente. O prazer é meu. Vocês querem me perguntar alguma coisa ou eu já falo rapidinho o que eu posso falar? Pode falar, né? Melhor você falando a sua experiência, que é Tá bom. bem. A minha história é muito parecida. Eu fui ouvindo a Heloísa contar, falei, gente, como é muito parecido as coisas que ela viveu com as coisas que nós vivemos, né? Então, a nossa mudança mesmo para o barco, sem ter conhecimento de navegação. A gente sempre teve barco, mas nunca veleiro, né? Então, sem conhecimento e tal. O fato dela reter, entre aspas, né? Segurar as crianças por um ano e a preocupação dela dos tijolos nos ombros, isso é... Eu acho que muitas pessoas se identificaram com esse relato, mas para mim, assim, eu falei, puxa, realmente, parece que é a minha história que eu estou ouvindo, né? Mas tem uma coisa que é minha, e é exclusiva minha, pode ser que outros também tenham, mas assim, não é da Heloísa. É o fato de que eu tinha alguém que eu podia olhar para trás e falar, puxa, se a Heloísa conseguiu, eu também consigo. Não que eu seja melhor ou pior, mas assim, se alguém já conseguiu, então dá uma certa esperança pra gente, né? Então isso é uma coisa que eu tinha comigo. Eu sou professora de escola, então eu tive em escola por 20 anos dando aula. Então a ideia de homeschooling para mim era antissistema. Então nunca foi a primeira opção. E foi o que mais me veio de medo e de receio e de dúvida e de questionamento com relação à vida a bordo. De tirar as crianças de um contexto de sociabilização, aquela história toda que você está acostumada a ouvir dentro do ambiente de escola, né? E então o que acontece? Eu fiz igual, também retive eles por um ano, optei pela Calvert também. É um sistema excelente aos meus olhos. Eu, por ser da parte da área acadêmica, né, de estar dentro da escola, para mim facilitou muito. Era muito simples trabalhar com um material já pronto e era a escola dentro de casa. Só que não se sustentou no sentido de acesso. Por exemplo, eu tinha dificuldade de mandar os trabalhos no dia certo. Então, na realidade, no final de um ano, a gente acabou optando por um sistema menos acadêmico. E para mim foi outro choque, né? Mudar não só o sistema, mas mudar tudo, né? Cada ano que você muda de currículo, cada vez que você tenta alguma coisa nova, exige uma readaptação, tudo, né? Mas uma coisa que a Heloísa falou, e eu estou de acordo 100% e quero reforçar, é a questão da leitura, né? Os outros programas que a gente optou, teve um que a gente gostou mais de todos, chama-se Sunlight, depois eu posso falar sobre ele para vocês em algum outro momento. Ele é muito literário, a carga literária dele é muito intensa. E é uma coisa que combinou muito com o nosso perfil, né? Das crianças, do Rick e meu. A gente sempre gostou muito de ler. E esse currículo, ele não é 100%, mas ele realmente, a carga literária é muito grande. As crianças chegavam a ler 50 livros no ano. A Maria chegou, por conta desse amor pela leitura, a Maria chegou, a minha mais nova, né? Chegou a ler 150 livros em 2018. E o ano passado ela leu só 80, o ano passado. Daí, atenção, pais, eu entreguei um celular na mão da minha filha de aniversário. E caiu muito, muito, infelizmente, caiu muito o ritmo de leitura dela. Que daí é YouTube, TikTok, é adolescência, ou seja... Bora confiscar o celular. Ai, meu Deus. Então, daí, enfim, esse currículo, ele carregava bastante, o Sunlight, né? Carregava bastante a parte literária. Eu não optei por correr, não dizendo que a Heloísa tenha feito isso, mas eu não me preocupei em compensar o ano que eles perderam. Eu acho que uma vez que a gente jogou tudo para o alto, eu não preciso me prender mais ao que o sistema está dizendo que eu tenho que empreender. Então, meu filho com 15 tem que estar no primeiro, meu filho com 18 tem que estar fora. Então, assim, eu dei uma desencanada, embora eles se cobrem, o João e a Maria se cobrem um pouco. E no atual momento nosso, que nós estamos em terra temporariamente, e com a possibilidade deles terminarem a escola em terra, eles estão mais preocupados com isso, né? Então, a gente tem feito algumas provas, alguns trabalhos para apresentar para a escola de forma que eles possam se matricular de forma legal e terminar, né? O Juca estaria terminando a escola esse ano e a Mari em 2022, né? Não sei, falei muito, falei pouco.
Pode. Fantástico. Olha, Helena, é muito legal porque assim, eu lembro da gente juntos, né? Você, o Ricardo, as crianças. E assim, a gente começou a planejar mais ou menos na mesma época, né? Oi. Só que aí vocês se anteciparam e começaram a dar aula, foram morar. Aí assim, chegou uma hora que a gente olhava para Heloísa Schurman como, né, tipo, nossa, ela consegue porque ela deve ter algo especial. E a gente passou a fazer isso com vocês também. Exatamente. Então, que bom, olhava né? para vocês, olhava para a Cecília que vai entrar agora e falava, nossa, eles devem ter algo de extraordinário. E aí, depois que a gente começa, a gente vê que, assim, é fácil? Não, não é fácil, mas nada na vida é fácil. Só que é muito prazeroso. Quando você engrena, vale cada segundo dedicado e não é impossível, isso que é legal. Não, é isso aí. É gostoso você estar o tempo todo conectado, né? E a Heloísa falou da parte literária, né, de leitura e matemática. O resto, gente, ciências, biologia, geografia, história, eles vão vivendo. Então, assim, a gente nem se preocupa. Claro, a gente faz o currículo, segue, mas a preocupação acaba nem sendo tão grande com relação a isso, né? Porque eles estão vivendo, né? É um aprendizado muito diferente. Então, Muito A diferente. gente percebeu muito isso. Eles vão, né, perguntando. É. Saudade de vocês. Obrigada, Helena. saudades, viu? Um beijo Muito aí em obrigado. todo mundo, Deus viu? abençoe. Agora, um grande beijo em todos. Vou tentar conectar a Cecília aqui, tá ok? Aqui. Isso, agora aqui. Onde aqui, né? Agora vamos chamar a Cecília. Cecília do Veleiro Plankton. Ela mora com o Fábio e o Igor. Cecília, vai aparecer uma mensagem para você aí. Aê! Oi, Fábio! Que gostoso ver que você! delícia! Que super, muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Que ideia fantástica. Saudades. Ai, a gente está mais feliz ainda. É engraçado a gente estar vendo as pessoas assim que pra gente eram, nossa, eles conseguem, mas eles estão em outro nível. E agora a gente está conversando com vocês assim, vivendo praticamente uma experiência. Sonhando, né? A gente sonhava o que vocês estão vivendo e a gente está vivendo junto. É muito bom isso. Bom, Só que a gente né? está indo da Igual prova você aí. E a gente aprende com vocês e vocês com a gente, nossos filhos. A vida é um grande aprendizado, né? Nossos filhos amigos, Admiração né? por vocês também. Então vou conta contar um pouquinho pra gente. Sim. Vou contar um pouquinho para vocês da nossa experiência aqui no Plankton, né? Então, eu sou Cecília, o Fábio, nosso filho Igor está com 12 anos de idade, nós estamos no 7º ano escolar. E, bom, aqui no Plankton nós optamos por seguir a pedagogia Waldorf, porque eu já tenho toda uma história de vida com a pedagogia Waldorf, né? Então, ela é uma pedagogia que considera, que leva em conta o ser humano nos seus aspectos de uma forma ampliada, né? Seria do ponto de vista do seu corpo físico, da sua alma, né? O anímico e do mundo espiritual que nos envolve. E para a pedagogia Waldorf, o currículo é a criança, no sentido de que o professor é livre para fazer o que ele quer fazer, desde que ele conheça profundamente as fases de desenvolvimento da infância. Então, que conheça o que a criança precisa naquela fase, naquela idade, né? Aí, como eu tinha experiência também na escola, como professora e tudo, a gente seguiu, e o Igor foi aluno Waldorf também por 5 anos, lá em Florianópolis, na escola Arandu, né? Então, a gente seguiu esse modelo. Uma vantagem dele também é que em qualquer lugar do mundo que eu chegar, o 7º ano vai estar mais ou menos estudando o mesmo currículo. Tá? Claro que muda os aspectos culturais específicos daquele país, né? Mas de uma forma geral, matemática, línguas, história, tem uma linha condutor, um fio condutor, né? Então isso para a gente também foi uma vantagem. Então, nesse sentido, aqui nós somos autônomos, não temos vínculos, né, com nenhuma instituição, e nós somos os facilitadores do aprendizado, né, no sentido que nós conduzimos
aulas, nós damos aulas para o Igor, né, conduzimos as aulas dentro desse currículo que a gente escolheu, que a gente construiu junto, né. E aí, assim, para falar um pouco do que muda e o que não muda, né, eu acho que a grande vantagem de fazer o homeschooling, para nós, é bem óbvia, né, aí a gente pode viajar, a gente pode se desvincular, pode subir a âncora e estar cada hora num lugar, né, então isso é a nossa realidade, né. Mas aí, aos poucos, a gente foi percebendo um monte de coisa, assim, então essa liberdade de calendário, né, ao mesmo tempo que tem que ter disciplina, mas a gente tem muita liberdade. Então, hoje é segunda-feira, mas a gente tem um passeio, vamos subir no vulcão, ok, eu sei o número de aulas que eu tenho que dar, eu vou dar aula amanhã, eu posso dar aula à tarde. Então, a gente tem feito assim, dessa forma bem livre, né? Eu sei onde eu quero chegar, e isso me dá uma segurança, né? Qual o número de aulas, os conteúdos. Só que eu vou mudando de acordo com o programa, com a viagem, de repente tem uma travessia maior, o que é o tipo de aula que eu vou fazer numa travessia, que eu não vou fazer modelagem, nem marcenaria, né? Então, isso tudo Vai dar. é uma grande vantagem, né? Eu fiz uma colinha aqui para não me perder, mas já me perdi total, né? E o convívio familiar, né? O convívio familiar, essa relação, né, onde eu aprendo com o Igor, aprendo com as aulas que o Fábio dá, e eles acham que aprendem comigo também, né, e criam um vínculo que é impagável, assim, é um grande, grande presente. Agora, claro, quem está fazendo, né, esse medo diante, que, claro, quando começa, mas a gente se depara com muitos desafios também, né, e aí, assim, um desafio meu no começo foi querer fazer aula, sala de aula, e aí eu fui percebendo, não, sabe, ele tem um sofá e ele não vai deitar, então se eu estou falando para ele, contando uma história, ele deita, e que legal, né, se ele estiver numa sala de aula, ele não vai deitar, eu espero, mas assim, eu fui aprendendo a soltar, sabe, aí eu dizia, não, a aula começa às 8h, aí eu comecei a perceber por que a aula começa às 8h, né? O horário é uma convenção, porque tem muitas pessoas, então tem que ter um horário, né? Agora, se ontem a gente dormiu mais tarde, porque encontrou os amigos, por que não começar às 9h, né? Então, mas tudo isso entre esse aperta e solta, né? Também não pode soltar tudo, eu acho, né? Então, são desafios e aprendizados que só fazendo que a gente aprende. Estou adorando ouvir todo mundo, ouvir a Heloísa é uma delícia, né, sempre, mas ouvir todos os outros, vocês tenham acompanhado ali, porque a gente vai aprendendo com cada um, né, que está seguindo esse caminho. Uhum. E aí, os desafios também, as dificuldades que a gente encontra, no nosso caso, eu tenho um filho, né, então o nosso maior, assim, ponto fraco, aquilo que deixa uma coisinha assim, é a falta de ter outras crianças. Isso, nesse momento que eu estou falando, está exacerbado porque nós estamos em lockdown. Então, além de tudo, a gente não pode ir no barco dos outros, a gente não tem conseguido encontrar e fazer novas amizades, né? Que no começo da temporada aqui no Caribe a gente estava mais em contato. Mas também eu sinto falta, assim, numa aula com mais crianças, um entende uma coisa, outro outra, então dá uma enriquecida, né? Qual foi o entendimento de cada um, a percepção de cada um, e no caso, como estamos nós e ele, eu sinto falta um pouco disso, e sinto, claro, saudades de ter outros professores com quem eu possa compartilhar, né? Ou um aluno, ou ele, né, que é meu aluno, falou alguma coisa que me deixou meio assim, chegar para um mais experiente e falar, ai, o que eu faço agora, né? Então, essas trocas, essa coisa mais de uma comunidade tem feito falta para nós. Uma pena que a gente não está viajando junto, porque se tivesse mais um barco, não importa a idade, um barco, aí a gente ia estar, né, com criança, né? Também, né?
Dá tempo de alcançar a gente o ano que vem A aqui. gente está esperando vocês aqui. Olha, mas eu acho que vocês poderiam vir para Recê no ano que vem. Dá uma descidinha. Muita contramão. Olha, que descer para o Brasil daqui para aí a gente Dá não uma tá preguiça. querendo muito, dá uma preguiça. Verdade. Olha que vontade não falta, viu? Juntar essa molecada ia ser muito gostoso. Fazer algumas aulas em conjunto, imagina que delícia. Né? Vocês querem dar uma mensagem final? Uma pergunta que se repetiu aqui, Fernando, da validação, por a gente estar escolhido fazer de um método autônomo, né? E perguntou da validação, né? Aí vai a questão legal, acho que talvez seja meio amplo demais para falar aqui, né? Mas enquanto o Igor está no ensino fundamental, a gente não está preocupado com isso, né? Se voltar para o Brasil, a gente sabe que, né, não há grandes dificuldades legais, tem Enem, tem várias formas de voltar para o sistema convencional no Brasil. São vários caminhos, né? Então, realmente é algo que não... A gente também está numa forma autônoma e está tranquilo com isso, porque você pesquisa um pouquinho, você vê que é uma infinidade de coisas. Dá um oi, o Igor tá aí para dar um oi pra gente? Oi, filho, dá um oi. Dá um oi. Oi, Igor. E o nosso gatinho. O Igor e o amendoim. O gato Que fugiu. gostoso ouvir vocês, ver vocês. Ver vocês foi muito bom também. Show. Vamos conversar mais. Vamos fazer outra. A gente arruma um outro assunto e faz outra live só para poder bater papo, assim. Manutenção, assunto não falta. Não falta. Ixi, manutenção já é um assunto mais difícil. A gente faz um. Um beijo muito grande. Obrigada. Beijo para todos que estão assistindo também. É verdade, verdade. Agora a gente vai chamar a Rafaela. A Rafaela é do Veleiro Alegria. E ela mora com... a filha dela é a Maria. E ela vai falar um pouquinho de como ela fez a alfabetização da Maria. Cadê ali, ó? Alegria, vida a bordo. Alegria. Como é gostoso ouvir várias famílias super queridas. Olha lá, olha aí, Rafaela. Oi, gente, tudo bom? Muito obrigada pela sua participação, tudo bem? Oi, tudo! Eu que agradeço, gente, vocês terem organizado, terem reunido essas famílias. É um prazer estar aqui, é um prazer escutar as histórias, muito bom. O prazer é nosso! Bom, vou tentar aqui falar rapidinho. Bom, eu fiz uma colinha também aqui, né? A gente foi morar a bordo em 2015, tá? Na época, era eu, Pedro e Maria, hoje em dia a gente tem a Alice também. A gente só tinha a Maria, né? E ela tinha 2 anos e meio nessa época. E mesmo assim eu já comecei a pesquisar, porque eu sabia que a gente ia ter essa vida itinerante, né? E como é que eu ia fazer com ela? Eu mandei mensagem para algumas famílias, mas naquela época se falava muito pouco em homeschool. Como que, e não faz muito tempo, como que de lá até aqui aumentou a oferta de informação boa, né? Cara, assim, muito, né? Exponencialmente. Enfim, e aí eu pesquisava, a gente ficou um tempo ancorado em Paraty e eu coloquei ela na escolinha lá, até era Valdo também na época. Mas ela tinha 2 aninhos e meio, era tranquilo faltar, né? E aí a gente ia levando, pesquisando. Quando ela tinha uns 3 anos e meio para 4, a gente estava na Marina da Glória. A gente foi passar um tempo no Rio, né? Morando na borda também. E foi quando eu conheci um professor, o nome dele é Carlos de Nadarim, ele até tem um blog, né? Como Educar Seus Filhos, se alguém quiser dar uma olhada lá. E foi o meu primeiro contato, assim, com conteúdo de homeschool mesmo, que ele falava sobre método de alfabetização e ele defendia muito o método fônico, né? Métodos fônicos, acho que existem vários métodos fônicos, né? E ele, claro, não era da cabeça dele, ele mostrava muitos indícios científicos, tem muita coisa nesse blog aí. E aí
falava muito da importância. E aí a Heloísa falou, nossa, incrível, gente, Helena, a quantidade de livros que essas crianças li. Que isso? Nossa, incrível, Helena. Mas, assim, a importância da leitura como cerne da vida intelectual. E é exatamente o que elas falaram, porque se você lê bem, se você foi bem alfabetizado, se você lê bem, você aprende qualquer coisa. E a importância da leitura para a autonomia no aprendizado. Porque a gente aprende o que a gente quer, né? Quando é criança, ela é passiva, a gente está ensinando, mas a gente tem que ensinar exatamente o que a Luísa falou. Ela falou, fiquei até emocionada. A criança aprender sozinha, autonomia, né? O homeschool traz muito isso. Enfim, né? Assim, resumindo, eu diferente das outras mães, não sou professora, não tive experiência pedagógica nenhuma, eu sou engenheira florestal. Eu não, sabe? Ó, enfermeira. Eu sou enfermeira, enfermeira. Sistemas. Então, assim, nada. Então, eu ficava bem segura. E aí, enfim, né? Aí eu acreditei no Nadalim e tudo mais. Eu falei, gente, eu tenho que alfabetizar minha filha. Porque nessa época ela também estava numa escolinha no Rio, né? Tinha 3 anos e meio para 4 e não usava esse tal desses métodos fônicos aí. E eu falei, cara, eu vou ter que ensinar isso. E eu ficava muito insegura. Eu achava que era um bicho de 7 cabeças. Mas o que eu quero falar que com persistência, né? Perseverança, dedicação, sabe? Claro, é uma responsabilidade, é sério. Qualquer pai consegue. E outra, é um lado lindo da maternidade, assim, da paternidade, assim, isso contrata tanta gente, entendeu? Quando minha filha leu a primeira palavra, cara, eu chorava, assim, né? Imagina! É muito gostoso. E a gente a gente conhece nossos filhos, a gente vai entendendo qual é a vocação deles, qual é a dificuldade, qual é a facilidade. E a educação não é só instrução, é educação. Você está educando aquele ser de forma completa, né? Eu tô falando de alfabetização, né? De instruir, mas é muito incrível educar o próprio filho. Assim, eu me apaixonei, o meu primeiro contato foi através da alfabetização, mas hoje em dia ela está alfabetizada, e aí eu ensino outras matérias, e estudo também. A gente faz um estudo autônomo, né? A gente não segue um currículo fechado e tal. Bom, basicamente, assim, né, o que a gente fazia era leitura em voz alta, ler para a criança todo dia, muito importante. A leitura dialógica, que é uma técnica que a criança conta a história. Memória auditiva com muita brincadeira, memorização de poesia a gente fazia, consciência fonológica, que é o cerne do tal do método fônico, que é ela ter consciência dos sons para depois vincular o som à letra. E aí, quando ela vê a letra, ela fala o som, aí junta um som com o outro e forma as palavras, né? Então, ela tem essa consciência do som A, B, C, D. E depois, quando ela vê as letrinhas se juntando, ela associa aquela letra, aquela figura a um som. E isso é difícil pra caramba, né? Ela pensa... E aí ela vai conseguir ler, e aí vai ficar fluente e tudo mais. Aí também tem as habilidades cognitivas, que quando a criança está lá na escola, são umas planilhas, né? Que elas recebem de discriminação visual, orientação espacial, sequência lógica, um monte de coisa. E aos poucos eu fui entendendo aquilo ali e trazendo para o concreto. Porque a gente estava morando a bordo, ali, né, fazendo trilha, então trazendo para o concreto, assim, por exemplo, a gente começou a diferenciar a espécie da pitangueira da cerola, que são super parecidas. Então é discriminação visual, mas no concreto. Então é incrível. E deu certo. E deu certo. Deu certo. Ou seja, mesmo autônomo, mesmo não sendo professor, seguiu. Isso, exatamente. Me apaixonei e é isso. É incrível. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É isso. É apaixonante, né, Rafaela? A gente vê eles. É apaixonante mesmo. Você tinha uma pergunta, Rafaela, para fazer para a Heloísa? Tem. Ou vai... Eu tenho uma pergunta. Heloísa, eu queria saber, assim, ela até falou um pouquinho, mas assim, como que você adaptou o
da escola a situação real que você estava vivendo, como você adaptou as atividades, né? Como nem eu dei esse exemplo, né, da discriminação visual na prática, coisas que você fez nesse sentido. Isso. Bacana. Acho que ela citou um pouquinho, mas qualquer coisa ela complementa um pouquinho. Rafaela, muitíssimo obrigado Eu por que esse relato. agradeço. Foi ótimo, muito bom. É muito bacana. Consiga se reunir, né? De verdade. Aí alguma hora. Sim, com certeza. No mar, a gente vai se ver em breve no mar, provavelmente. O mar nos une, o mar une. Com certeza. Até falei com a Maria. Eu falei, olha, eles têm uma filha de 6 e um de 8, que a Maria tem 7. Né? Não é isso? Isso, é isso aí. Então, a Laurinha tem 7. Bom, muitíssimo obrigado. Vou conectar agora a Karina. Obrigada, Rafaela. Obrigado. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora a Karina, do Catamarã Aventureiro. Cadê a Karina? Vamos procurar a Karina ali. Isso. Vamos esperar ela entrar. A Karina tem o Lipe, de 7 anos. Oi, Karina! Isso, oi! Boa noite, seja bem-vinda! Boa noite, obrigada pelo convite em participar. Nós estamos trocando muitas figurinhas, né? Porque você o viu Felipe que é gostoso? exatamente no meio. Isso. Felipe é exatamente no meio da idade entre a Laurinha e o André. E eu estou engateando nesse processo de homeschooling. Nós temos a intenção de tirar um ano sabático. Nós vamos primeiro ter uma travessia do Atlântico, um pouquinho mais para frente aí desse ano ainda. E isso vai fazer com que o Felipe fique um tempo fora da escola convencional. Ele ainda está matriculado numa escola socioconstrutivista aqui em Recife, Pernambuco. E a gente tem o projeto de fazer um ano sabático. Então, assim, gente, eu vou ter que aprender a fazer homeschooling, né? São 2 momentos, assim, um menorzinho e um maior, e eu precisava aprender. Eu acho que a pandemia, o fato da gente estar em quarentena, foi o empurrão que eu precisava para eu mergulhar de cabeça nisso daí. Eu acho que eu estava um pouquinho com medo de começar, né? A gente vinha conversando muito sobre o assunto, mas eu estava com muito medo de começar. E aí a quarentena, a gente em casa, foi a gota d'água. Eu estava assim, infeliz de ver. Aqui em Pernambuco, o mês de abril foi de férias, oficialmente todo de férias das escolas. E eu estava assim, extremamente infeliz de ver o Lipe se dividindo entre a tela da televisão e uma tela de iPad jogando, sabe? Teve um dia que eu me desesperei e falei, gente, não é isso que eu quero para o meu filho. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não sou professora, não tenho formação nenhuma na área, eu sou jornalista, igual a vocês. Eu sou jornalista e bacharel em Direito, então não tinha experiência alguma. Mas eu mergulhei de cabeça, estudando sobre homeschooling, lendo muito. E eu acho que tem sido uma experiência absolutamente brilhante, enriquecedora para ele, como criança, para mim, como mãe. E eu não me considero professora propriamente, eu me considero, sei qual é a palavra, instrutora, facilitadora do aprendizado. Facilitadora. Dele, né? Essa é a palavra. Facilitadora, exatamente. E eu ainda não estou abraçada com nenhum método em específico. Eu estou usando a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Como ele ainda tem um vínculo com a escola, eu estou seguindo as metas da escola, que são baseadas na BNCC, mas tem umas coisas um pouquinho diferentes. E eu preciso seguir mais ou menos a ordem que a escola dá, porque em algum momento desse ano, em algum momento é possível que ele volte para a escola quando a escola voltar presencial. Então, para que não haja uma defasagem muito grande e eu acabo tendo problemas com a escola, eu estou seguindo um pouquinho essa linha. Mas não estou rígida, não, sabe? Estou fazendo as coisas que ele pede. E 2 semanas atrás, ele me pediu... Hoje foi o nosso dia 32 ou 33, se eu não me engano.
Na semana passada ele me pediu uma coisa muito linda. Ele disse, mãe, prepara para mim amanhã uma aula divertida e desafiadora. Nossa! Você acha que eu dormi essa noite? Não! Não! Como é que eu vou fazer aula divertida e desafiadora? Socorro! Sabe qual era o tema que a gente tinha planejado para o dia seguinte? O tempo como medida. Puxa, uma coisa assim que é absolutamente impalpável, né? Um negócio que... Como é que eu vou falar do tempo como medida de uma maneira divertida e desafiadora? Aí eu fui li muitos planos de aula, muitas sugestões e acabei fazendo eu tinha pensado em fazer picotado, porque acabou me vindo muitas ideias na cabeça. E acabamos fazendo um dia inteiro de aula. Fazia um pouquinho, conversava um pouquinho, ia fazer a comida no almoço, e voltava. E foi um dia fantástico. Eu peguei álbuns de fotos e eu procuro sempre vídeo, música para ilustrar as aulas. E nós fomos discutir uma coisa que no início parecia boba. Se todo mundo já foi beber um dia. E tem uma música, né, da Adriana Calcanhoto. E aí a gente começou vendo a linha de todos nós aqui. Ele, o pai, a irmã mais velha, que tem 18 anos, já faz universidade nos Estados Unidos. E a gente vendo que todo mundo foi beber. E aí, uma máquina do tempo. Uma máquina do tempo, exatamente. Aí a gente fez até teatrinho de quais são as coisas que se faz com o bebê. Nossa, eu fazendo com ele como é que eu trocava a fralda dele. Ele ria de se acabar, caiu no sofá de tanto rir. Foi muito legal. E aí vira uma aula prazerosa, né, Karina? Aí o tempo como medida, que era uma coisa que eu achava que ia ser um saco, acabou virando um dia mega divertido. Foi muito legal. Fizemos de tudo. E a gente, como eu não sigo propriamente um método, eu tô livre para procurar na internet, para seguir o Assim Eu Aprendo, que foi alguém lá do grupo de homeschooling a bordo do WhatsApp que me indicou o Assim Eu Aprendo, para usar o Assim Eu Aprendo, para usar de um tudo, sabe? Eu ilustro muito as aulas, eu percebo que o Felipe gosta muito de vídeo, então eu ilustro muito as aulas, que não sejam matemática e português, se bem que eu tenho usado também para matemática, o Khan Academy, que para as crianças tem uma coisa meio joguinho, né? Você está usando em ciências, né? Tem uma coisa meio joguinho, que vai acumulando pontos, sobe de nível. Eles curtem. Felipe tem 7 anos, então tá na fase... Eles acham que eles estão jogando no celular e aí estão jogando e aprendendo ao mesmo tempo. E o Khan Academy agora deu uma expandida nos assuntos, tem muita coisa legal. Português, né? Português ainda não tem para o 2º ano, que é o ano dele, mas vai chegar. E eu tenho também procurado passar para ele vídeos que às vezes a gente explica uma coisa. Ele me pediu essa semana um off-topic aí de SSS C cedilha, porque ele achava que tudo era o mesmo, né? Tem a história do som. Eu não consigo, não acerto, escrevo errado. Aí eu disse, tá bom, então vamos fazer aula sobre isso. Aí eu fiz um resuminho assim das regrinhas, mas ele ainda não tem o conhecimento necessário de português, né? Das classes de palavras, tal, para entender. Aí eu fui procurar uns vídeos para mostrar para ele. E aí descobri uma professora de um município próximo aqui de Recife, Camaragibe, que tem um negócio assim, visualmente é bem feinho. É um quadro colado na parede que ela escreve de lousa, assim, sabe? Muito engraçadinho. Parece realmente coisa de cidade interior. Mas ela explica com um jeitinho de professora que é absolutamente delicioso. Chama-se... Não sei se é Assim Eu Aprendo também. Parece que é. Depois eu mando para vocês direitinho. Mas ele adora, chama professora Nádia. E ele tá curtindo os vídeos dela. Ela diz assim, aqui professora Nádia. Começa bem engraçadinho. É legal isso, Karina, que várias, né, todo mundo falou que, né, tem a responsabilidade, sente essa responsabilidade. Então, isso por isso que a gente chamou várias famílias para mostrar que todos nós sentimos essa responsabilidade e que a gente consegue, é só se dedicar. Sim. Pois é, né? Eu até anotei na minha colinha, tá aqui, que para mim os 3 bases do trabalho que eu tô tentando fazer com o LIP, que eu tô fazendo, né? As 3 bases são amor, paciência e pesquisa. Se eu não tô seguindo um pacote que me chega pronto, sabe? Que é só acompanhar aquilo ali,
Se eu não estou seguindo um pacote pronto, se eu estou criando as aulas e criando material também, eu tenho que pesquisar muito. Então, de noite, eu boto os fonezinhos, todo mundo da casa vai dormir e eu continuo mais umas 2 horas, pelo menos, assistindo vídeo, ouvindo música e pensando. Aí faz bingo, faz jogo da forca. É um trabalho sem fim, né? É um trabalho sem fim. Nós somos pais e professores em tempo integral, essa é a verdade. E tem um barato assim, de você perceber o que é que a criança gosta. Então, eu percebi que ele gostava de jogo de forca, né? E aí, formação de palavras, vou fazer com o jogo da forca. Aí peguei vários exemplos na internet, e aí eu fazia jogo da forca com nome de fruta. Só que aí tinha umas frutas que ele não conhecia, começou a ficar enrolado. Aí eu falei assim, gente, eu preciso motivar Felipe, né? Porque a motivação é importantíssima. Aí sabe que a ideia que veio? Partes do barco. Sim. Aí passamos a fazer as partes do barco. Né? Porque nas palavras das partes do barco tem os encontros consonantais, tem RR, tem S, tem SS, né? S com som de Z, tudo isso tem lá nas partes do barco. Colocar na rotina deles. Dia. Karina. Oi. Ô, Karina. Agora, a gente tá... Daqui a pouco... 5 minutos vai cair a live. Tá muitíssimo obrigado. Eu vou tentar ver se a Heloísa tá por aí, para ela fazer um fechamento, né? Obrigado demais mesmo para você e para todo mundo. A troca de figurinhas tem sido sensacional. Sim, vamos trocar sempre. Obrigado. Obrigada mesmo, aí todo mundo. Agora a gente vai chamar a Heloísa de novo. Então, o que eu achei muito gostoso essa conversa, porque eu percebi que todas falaram a mesma coisa, assim, né? Coisas parecidas. Sim, o medo aqui. O medo de não conseguir, de não ser capaz. E quando começa, você vê que ele é capaz. Oi, olha ela aí de novo. Adorei a live, aprendi muito. É bom ver essa troca de informações, de criação. E o mais bonito disso é que as mães se veem que são capazes. Porque essas dúvidas que vocês tinham também, que eu tinha, que é universal, que a gente acha que não é capaz, né? Eu era professora de inglês, mas enfermeiras e outras atividades. Mas, gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, quando vocês têm amor, paciência, bom humor e criatividade, tudo vai dar certo. E esses são, assim, os meus elementos de receita. Mas agora o mais importante é ter a vontade de vocês partirem. Muita gente diz, eu não viajo porque eu tenho filhos. Então eu vou dizer, eu viajei porque eu tinha filhos. Então, viajem, velejem, saiam, porque quem lucra no final também são os filhos. Essa convivência com os nossos filhos é super importante. Gente, muito obrigada a todos vocês, foi um aprendizado maravilhoso. A gente que agradece, Heloísa, a sua participação, a participação de todo mundo aqui. Eu acho que foi muito enriquecedor para todo mundo. Essa troca maravilhosa. Eu acho que você, na época, era ainda mais difícil do que hoje nós, porque você não tinha esse acesso à internet, essa facilidade. Então, você realmente, é o que eu te falei, você é a rainha. Você foi o farol para muitas famílias, inclusive para a gente. Você foi o farol que iluminava todo mundo ali, dizia, gente, aqui é o caminho. Olha a responsabilidade, 18 volumes de enciclopédia debaixo da minha cama, não podia levar nem roupa. Mas, gente, aproveitem, porque a vida, vocês estão vendo, passa muito rápido e esse momento em família é o mais precioso tesouro que a gente tem. Exatamente. Heloísa, um beijo no seu coração, um beijo para todo mundo que ficou aqui assistindo a gente. E